Meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Vamos dar início à nossa aula de hoje, falaremos sobre segurado especial. Sente-se aí porque a sua aula vai começar. Direito da Seguridade Social é a nossa disciplina, segurado especial é o tema da nossa aula de hoje. Vamos para a tela, veja comigo, olha só. São segurados, artigo 12, esse artigo 12 aqui é o da Lei 8.212 de 1991, Lei de Custeio, como é chamada. Diz o seguinte, o artigo 12, são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas, então, portanto, não é segurado aqui pessoa jurídica. Na condição, inciso 7º, na condição de quê? De segurado especial ou como segurado especial, inciso 7º, nós temos a pessoa física residente aonde? No imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele. Ele quem? Próximo ao imóvel rural. Então, portanto, é segurado especial o camarada ou a mulher que reside no imóvel rural, em um aglomerado ou num povoado, né, urbano, digamos assim, ou até mesmo numa vila, num povoado rural, desde que seja próximo aí ao seu local de trabalho, ao imóvel rural. O INSS nas audiências geralmente pergunta, mas ele mora na zona urbana. Sim, mas quem reside no interior sabe muito bem que muitas vezes a moradia, né, a cidade e a zona rural fica bem próximo. Então, portanto, você terminou a cidade, na verdade já começa a zona rural, diferentemente de um grande centro. Beleza? Tranquilidade? Em regime, né, digamos assim, ou melhor dizendo, de forma individual, é segurado especial quem reside no imóvel rural ou quem mora em um aglomerado urbano ou rural próximo a este imóvel, tá certo? E trabalha de forma individualmente, o cara é solteiro, né, não possui esposo, ou vice-versa, ela é solteira e não possui um esposo, em regime de economia familiar, o marido, a esposa, o filho, a filha, desde que, ainda que, com o auxílio eventual de terceiros a título de colaboração. Na verdade, eu não posso pagar, salvo, é claro, a exceção que nós veremos adiante. Na condição de, primeira condição para ser segurado especial, na condição de produtor, e aqui é o produtor rural, seja ele um proprietário, seja ele um usufrutuário, seja ele possuidor, assentado, projeto de assentamento, um parceiro, contrato de parceria, um meeiro, outorgado, comodatário, contrato de comodato ou arrendatário rurais. Que explore a atividade agropecuária na área de até 4 módulos fiscais. Vale lembrar que no Brasil, o módulo fiscal varia entre 5 a 110 hectares, tá certo? Isso daqui vai acontecer em conformidade ou conforme o município, beleza? Tranquilo? Até aqui cada município tem o seu. Na Bahia varia de 5 a 65 hectares o módulo fiscal. Número 2, de seringueiro, que explora a atividade de seringueiro ou extrativista vegetal. Então, portanto, o seringueiro também é um segurado especial, desde que exerça suas atividades nos termos do inciso 12 do caput do artigo 2º da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, e que faça dessas atividades o principal meio de vida. Então é daqui que o camarada tira a sua subsistência, a sua sobrevivência. Então, ultrapassado a fase do produtor, nós teremos logo em seguida quem? Teremos a figura do pescador. Então, portanto, nós temos o produtor e ao mesmo tempo o pescador. Como o que, gente? Como sendo segurado especial, ou pescador artesanal, ou a este assemelhado. Eu conheço pessoas que, de fato, vivem da pesca, ou grande parte do seu recurso provém da pesca. É óbvio que ele vende parte consome, vende parte do pescado, né? Digamos assim, dos peixes, e ali vai comprar outros mantimentos. Então, portanto, que faça da profissão, no caso aqui, a pesca, como sendo a sua profissão habitual, ou até mesmo principal meio de vida, né? A pessoa vive disso daí. Além do mais, além dessa pessoa que está diretamente ligada ao exercício da atividade principal, não que os outros não estejam, mas o cônjuge também, eu sou segurado especial, a minha esposa também vai ser, ou vice-versa, o companheiro e a companheira serão também, bem como o filho. O filho aqui, no caso, a lei diz que é o maior de 16. É sabido que a jurisprudência entende que a partir dos 12 anos já considera-se também na condição de segurado especial.
ou a este equiparado do segurado de que tratam as alíneas A e a linha B deste inciso, do inciso 7º. A linhas A nós temos o produtor e, ao mesmo tempo, na linha B nós temos aqui o pescador artesanal. Então, as pessoas que estão vinculadas, né, que comprovem que trabalhem em grupo familiar, vinculado ao pescador artesanal e ao produtor, serão também segurados ou seguradas especiais. Tranquilidade, tudo certo na Bahia? Dando continuidade, o parágrafo 1º diz o seguinte: entende-se como regime de economia familiar. O que é o regime de economia familiar? É a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável. Veja que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Então, portanto, é exercido em condições de mútua dependência, um dependendo do outro e ao mesmo tempo da colaboração. A gente mora na roça, pai, filho, mãe, todo mundo trabalha, cada um faz ali o seu papel, sem a utilização de empregados permanentes. Por que empregados permanentes? Porque a gente vai ver logo adiante, nós veremos, que existe sim a possibilidade de contratação de pessoas para eventualmente estarem ajudando nesse labor por um determinado espaço de tempo. Parágrafo 2º. Todo aquele que exercer concomitantemente ou de forma paralela, mais de uma atividade remunerada, ou seja, se exercer mais de uma atividade remunerada, estará sujeito ao regime geral de previdência social e é obrigatoriamente filiado. É muito comum as pessoas perguntarem o seguinte: pô, professor, mas eu trabalho de manhã como empregado, né, no sítio Beira Rio, e à tarde eu trabalho vendendo balinha, vendendo caldo de cana lá no sinal. Eu sou vinculado, eu sou segurado obrigatório? Sim, contribuinte individual e segurado empregado. E a gente aprendeu isso, né? As espécies de segurado: empregado, facultativo, segurado especial. Então, portanto, trabalhador avulso são segurados da Previdência. Se eu exerço atividades concomitantemente vinculadas ao regime geral, eu também devo contribuir nas duas e sou segurado obrigatório nessas duas atividades, pelo exercício. Sigamos adiante, parágrafo 4º do artigo 12 da Lei 8.212, de 91, vai dizer o seguinte: o aposentado pelo regime geral de Previdência Social, RGPS, que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por esse regime, é segurado obrigatório. Faca cega, você cruzou a barreira do tempo, aposentou-se. Então, portanto, se você continuar nativo, você será segurado obrigatório da Previdência, vai ter que contribuir. Por outro lado, se você aposentou-se, mas logo em seguida resolveu voltar, da mesma forma, você voltou a exercer. Então, portanto, você foi contemplado. Você vai sim ser segurado e vai ter que contribuir, vai ter que pagar, né? Custeio, vai ter que custear aí o que? Vai ter que custear, lógico, contribuir para a Previdência, custear o seguro, né? Porque a Previdência Social nada mais é do que o seguro, né? Instituto Nacional do Seguro Social. Ah, mas a pergunta que não quer calar: eu vou ter direito a duas aposentadorias, Marco? Não, você não vai ter direito a duas aposentadorias, muito pelo contrário, uma só. Hoje em dia, computa-se no período base de cálculo, soma-se as duas contribuições, e é óbvio que vai dar uma melhorada, vai dar um plus na sua aposentadoria. Você precisa ver, por exemplo, porque o INSS não fazia esse cálculo. É recente, tá? Que o INSS entendeu que deve ser juntado, depois de muita briga na justiça, junta-se as contribuições que tiveram ali, né, para somar, e aí é óbvio que quanto maior a contribuição que eu fizer, em cima daquela alíquota, maior será a minha renda mensal inicial, maior será o meu benefício, ok? Parágrafo 5º. O dirigente sindical mantém durante o exercício do mandato eletivo o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da sua investidura. Sou síndico, né? Sou um dirigente de um sindicato, algo do tipo. Eu vou manter o meu vínculo com o RGPS, ok? Mantenho o meu vínculo com o regime geral da Previdência Social durante o exercício do meu mandato, sem problema algum, tá certo? Então eu continuarei trabalhando e contribuindo, porque eu estou recebendo, eu sou filiado obrigatório ao regime geral da Previdência Social, salvo as especificações, né, se tiver alguma previsão em lei dizendo em sentido contrário, ok? Parágrafo 6º.
Aplica-se o disposto na linha G do inciso 1º do caput, que ao ocupante do cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo. Por quê? Porque, na verdade, esses cargos são de livre nomeação e exoneração, ad nutum, sem vínculo efetivo, ou seja, eu não sou concursado. Porque eu poderia ser concursado e, ao mesmo tempo, ser um secretário municipal de saúde, educação, enfim, ou até mesmo de Estado, e por que não da União, na condição de ministro. Com a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial e fundações. Então, portanto, se eu não sou efetivado e eu trabalho na condição de secretário, de ministro, secretário estadual, distrital ou municipal, eu vou ser um segurado obrigatório também do regime geral da Previdência Social. Brasil, tranquilidade até aqui, sigamos em diante. Para serem considerados segurados especiais, segurados especiais, o que vai acontecer? O cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter uma participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Então veja que para eu ser um segurado especial na condição de filho, na condição de cônjuge ou companheiro, eu tenho que de fato ter uma participação ativa nas atividades. Por exemplo, é muito comum, às vezes acontece, não que seja tão comum assim, mas eu, Marcos, sou segurado especial, moro no interior, casei com uma pessoa, essa pessoa, a minha esposa, ela trabalha, por exemplo, pela prefeitura, recebe um salário mínimo. Ela é considerada segurada especial pelo fato de ser a minha esposa? Não. Nesse caso a gente vai ver que não. Por quê? Porque ela possui renda, ela é uma empregada, ela é segurada, porém na condição de, na espécie, empregada, tá? Empregada urbana, porque ela tem carteira assinada, ela tem vínculo com o município, na condição de agente público, conforme o próprio INSS coloca lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, ou extrato previdenciário, como eles chamam. Parágrafo 8º. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados, olha, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado, ou trabalhador de que trata a linhas G do inciso 5 do caput deste artigo. A razão de no mínimo, ou melhor dizendo, no máximo, 120 o quê? 120 dias. Então, eu, enquanto segurado especial, posso sim ter trabalhadores na minha propriedade, num prazo máximo de 120 pessoas por dia no ano civil. Mas, professor, eu posso ter um trabalhador só, minha propriedade é pequena. Pode, faca cega. Você pode ter um trabalhador só e esse trabalhador trabalhar com você por um período de até 120 dias, né? Um dia para cada. E isso ainda pode ser um período corrido, né? Ou até mesmo um período intercalado, ou por outro lado, nós poderemos ter também computado esse prazo de afastamento. Aliás, nós poderemos ter também computado esse prazo aqui, ó, em horas de trabalho, tá? Se você procurar multiplicar 120 vezes 8, nós teremos 960. 8 vezes nada, 9 vezes 16, 16 vai 1, 8 vezes 1, 8. E 1, 9. 960 horas de trabalho. Isso não vai descaracterizar. Eu, na condição de segurado especial, poderei contratar pessoas desta mesma forma. Brasil, sigamos em frente. Não descaracteriza a condição de segurado especial. A outorga, tem gente que tem medo, né? A outorga, olha só, por meio de um contrato escrito de parceria, eu posso ceder parte do meu imóvel, um contrato de meação, um contrato escrito não vai tirar minha condição de segurado especial ou até mesmo um contrato de comodado, desde que seja até 50%. Por cento de quê? De 4 módulos fiscais. Então, portanto, se eu cedo, eu faço um contrato, eu tenho até 4 módulos fiscais e eu cedo parte disso daqui, o que vai acontecer, gente? Então, na verdade, não há problema algum, porque o módulo fiscal, ele varia, como nós já vimos, né, de um município para o outro, e no Brasil, geralmente, varia de 150 a 110, repetindo, hectares, tá? Quem vai decidir isso daqui vai ser cada município. Inciso 2º, a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias. Então, portanto, se eu tenho uma terrinha e exploro ela na beira do rio, né, para receber pessoas, eu posso ter esse negócio, não há problema algum, desde que não passe de 120 dias, gente. Então, portanto, a fonte do trabalho é permitido trabalhos extras por parte do segurado especial? É sim, mas desde que não extrapolem a cota dos 120 dias, tanto para contratar quanto para eu exercer atividade turística na minha propriedade, explorá-la economicamente, beleza? Inciso 3.
A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista. Eu sou vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e esse sindicato, por sua vez, contratou ou instituiu uma previdência complementar. Isso vai me descaracterizar? Vai me retirar a condição de segurado especial? Não, não há problema algum. Em razão da condição, veja só, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural, não posso ser em outro, né, de empresário e tudo mais. Produtor rural em regime de economia familiar. 4. Ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial do governo. Não é porque eu sou segurado especial que eu tenho lá uma filha, por exemplo, que recebe o BBC Loas ou que a gente recebe o Bolsa Família, e isso por si só não vai descaracterizar a minha condição de segurado especial. Sigamos em frente. Inciso 5º. A utilização pelo próprio grupo familiar na exploração da atividade de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do parágrafo 11 do artigo 25 desta lei, ou seja, processo de beneficiamento. Você já deve ter ouvido, se não vai ouvir agora, falar na agricultura familiar. Aqui existe uma industrialização. Eu produzo o leite, por exemplo, eu compro de alguém e o leite da minha propriedade pequena, é pouca coisa, mas eu faço o requeijão, eu faço o queijo para poder revendê-lo. Então, percebam que eu estou explorando essa atividade dentro do meu grupo familiar para fazer o quê? Para fazer esses produtos. Isso, por si só, não vai me descaracterizar da condição de segurado especial. Inciso 6º. A associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural também não me tira o fato, não me vai me tirar a condição de segurado especial, o fato de eu ser cooperado de uma cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Vejam que tudo isso está vinculado ao quê, gente? Está vinculado ao trabalho rural. Sem problemas até aqui. Vamos lá. Inciso 7º, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, certo? O IPI, sobre o produto das atividades envolvidas nos termos do parágrafo 14 desse artigo. O que é o parágrafo 14 do artigo? Vai dizer que, na verdade, você, enquanto segurado especial, pode contratar empresa, pode participar de uma sociedade empresária, desde que essa sociedade empresária seja constituída de pessoas iguais a você, constituídas por outros segurados especiais que residem no município ou no município limítrofe. Então, portanto, se você participa dessa sociedade empresária, ainda que haja incidência do IPI sobre esses produtos que vocês produzem, isso por si só não vai lhe retirar a condição da qualidade de segurado especial de Rurícola. Brasil? Inciso 8º, presta atenção, no cochilo não, senão o cachimbo cai. Vamos lá. Inciso 8º, a participação em programas e ações de pagamento por serviços ambientais, da mesma forma. Então, isso daqui, se eu participo de programas em que envolvem ações de pagamento por serviços ambientais, não vai me retirar a condição de segurado especial. Agora, o parágrafo 10 diz o seguinte: não é segurado especial. Quem não são, né? Não é segurado especial. Não é segurado especial. O membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento. Então, veja aqui, gente, que é o seguinte, ó. Quem é que não é segurado especial? É o membro, tá? Não é o grupo todo. Quem não é segurado especial é o membro de grupo familiar. Então, portanto, eu, casado com a minha esposa Magda, ela é, na verdade, professora e eu sou segurado especial, sou trabalhador. Veja que nesse caso, eu sou homem do campo, mas ela trabalha lá, faxineira na escola, na minha comunidade rural. Isso vai retirar dela, ou melhor dizendo, vai retirar da minha pessoa a qualidade de segurado especial? Não. E dela, professor? Vai. Por quê? Porque, na verdade, ela sim é uma empregada urbana. Mas chama a atenção porque alguns juízes e própria jurisprudência, tem jurisprudência nesse sentido, dizendo o seguinte, olha, vocês se lembram que na condição de segurado especial, o produto da subsistência para o trabalhador rural, ele tem que viver basicamente de quê? Basicamente do sustento rural. Nesse caso aqui, que eu estou falando que não retira a condição, veja que a lei não diz em termos de valores, se você recebe um ou mais salário mínimo. É uma construção jurisprudencial de que, se o membro da família recebe mais de um salário mínimo, em tese a lei diz o quê? Que esse membro está excluído. Agora eu não posso ser prejudicado, mas tem entendimento de juízes de que, na verdade, o fato da minha esposa trabalhar como segurado especial, retira a minha qualidade de segurado especial. Melhor dizendo, trabalhar como segurada empregada, funcionária, carteira assinada, retira a minha qualidade de segurado especial. Isso não deve acontecer porque a lei, conforme o artigo 12, parágrafo 10, não diz isso.
A lei, conforme o parágrafo 10 do artigo 12 da Lei 8.212, diz que um membro de grupo familiar que possui outra fonte de rendimento é que vai sair, digamos assim, do grupo familiar. Exceto se decorrente de, se essa renda for decorrente de benefício de pensão por morte, então, portanto, não vai retirar a minha qualidade de segurado, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência. O menor benefício de prestação continuada da Previdência Social é o salário mínimo, gente. Então, portanto, se eu recebo uma pensão por morte, um auxílio acidente, um auxílio reclusão, desde que não seja superior a um salário mínimo, não vou perder a minha qualidade de segurado especial, tá certo? Quem não é segurado especial aqui é o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento. Se essa fonte de rendimento vier decorrer de benefício de pensão por morte, auxílio acidente, auxílio reclusão, cujo valor não supere o menor benefício de prestação continuada da Previdência, que é um salário mínimo, tá certo? Então, portanto, não há que se falar, né, em perda da qualidade segurada. Eu não vou deixar de ser segurado especial. 2. Se for decorrer de benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 4º do parágrafo 9º, ou seja, como na realidade previdência complementar instituído pelos sindicatos, né? Pelo sindicato rural, isso vai me retirar a qualidade de segurado especial? Também não. Eu posso muito bem receber o meu benefício lá, porque isso não me retira da qualidade de segurado especial, não descaracteriza a minha persona enquanto segurado especial, porque eu participo de uma previdência complementar que foi instituída pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Brasil, sigamos em frente, vamos lá. Não é segurado especial o membro do grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, vamos lá, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias. Eu sou segurado especial e trabalho, né? Digamos, tenho que sair para trabalhar no corte de cana, que a gente chama na entre safra, desde que não ultrapasse 120 dias corridos ou intercalados. Aqui, atenção, ó, no ano civil, eu posso muito bem exceder os 120 dias, desde que, imagine se eu fui contratado em outubro, trabalhei outubro, novembro, dezembro e janeiro, outubro de 2022, outubro e novembro e dezembro de 2022, janeiro de 2023. Veja que passou de um ano civil para o outro, porque o ano civil vai do dia 1º de janeiro até o dia 31. Já que eu passei de um ano para o outro, eu não perco a minha qualidade de segurado, porque eu trabalhei tão somente 30 dias, ou melhor dizendo, 90 dias, 3 meses, tá certo? Então, portanto, professor, mas e o mês de janeiro? Foi no ano civil? Do dia 1º ao dia 31? Não, foi em janeiro do ano de 2023, no exemplo que eu citei. Então, portanto, não há que se falar em descaracterização da condição de segurado especial. Presta atenção, não deixe o cachimbo cair. Inciso 4º, exercício de mandato eletivo dirigente sindical de organização de categoria de trabalhadores rurais, também não vai me retirar a condição de segurado especial. Exercício de mandato de vereador no município onde se desenvolve a atividade rural. Professor, eu contribuí desde 2004, né? Foi a partir daí, 2004, existe uma lei específica em que os vereadores passaram a contribuir para o regime geral da Previdência Social. Por outro lado, eu sou segurado especial, eu tenho um imóvel, tenho um INCRA, tenho uma pequena propriedade, eu exerço, vou lá para a sessão na sexta-feira, não sei que dia que é aí no seu município, né, no interior, e nos outros dias eu estou na zona rural, estou trabalhando, cuidando da minha terra, fazendo política, enfim. Nesse caso, eu perco a minha condição de segurado especial, professor? Não, eu vou continuar aposentando como segurado especial sem problema algum, tá certo? Se eu tiver carência e tiver idade para aposentar como segurado especial, eu vou me aposentar como segurado especial. Se eu tiver carência e idade para me aposentar como vereador também, eu também posso na condição de segurado empregado, né, o agente público da vida, beleza? O dirigente de cooperativa constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 13 desse artigo. Inciso 6º, parceria ou meação outorgada na forma de condições estabelecidas no inciso 1º do artigo 9º do parágrafo 9º deste artigo, né? Ou seja, se eu tenho lá as parcerias celebradas, contratos, né? Eu não tenho terra, mas tenho celebradas essas parcerias também, eu, né, na realidade aqui, não tendo outra fonte de rendimento, eu permaneço como sendo o quê? Como sendo segurado especial. Não é segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência. Ou seja, se foi em valor inferior o que eu recebo, o menor benefício inferior ao menor benefício, qual seja o salário mínimo, também, né, nesse caso, é uma exceção aí para que eu continue sendo
é segurado especial, independentemente desse rendimento, beleza? Vamos ver agora o que diz o parágrafo 11, né? O que diz o parágrafo 11 da Lei 8.212 de 1991. Diz o seguinte: o segurado especial fica excluído dessa categoria, inciso 1º, a contar do primeiro dia do mês em que, a linha A, deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput desse artigo, ou seja, o inciso 7º, as condições que são estabelecidas para ser visto como segurado especial, sem prejuízo do artigo 15 da Lei 8.213, que vai falar da carência, e ao mesmo tempo exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1 do parágrafo 9º deste artigo. Vejamos, olha só o que diz o inciso 7º. O inciso 7º traz para a gente aqui, ó, a condição de segurado especial. Quem é segurado especial? Nós vimos no início da aula, a pessoa física, tá certo? Nós temos a figura do produtor, bem como, né, daquele que exerce atividade agropecuária na área de até 4 modos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal, também é aquele que é o pescador artesanal, bem como o cônjuge, companheiro ou o seu filho, são segurados especiais. Então, só fica excluído dessa categoria quem não observar isso que está aqui no inciso 7º, esses requisitos, né? Ser produtor ou deixar de ser produtor, deixar de exercer atividade agropecuária dentro do espaço dos 4 módulos fiscais, deixar de ser seringueiro, extrativista, né? Ou deixar de ser pescador, ou na condição de cônjuge ou filho passar a ter um outro rendimento, né? Vai viver, digamos assim, na condição de segurado especial. Beleza? Então é isso que estabelece o inciso 7º do caput do artigo 12 da Lei 8.212 de 1991. E aí nós temos agora o artigo 15, né, da Lei 8.213, e aqui já é a Lei 8.213, gente, já é a lei que nós chamamos de benefício, 8.213 de 1991, beleza? O que vai dizer? Mantém a qualidade segurada independentemente de contribuições, ou seja, uma vez que eu perdi a minha qualidade segurado lá atrás, deixei de cumprir os requisitos do inciso 7º do artigo 12, eu perco a minha qualidade segurada especial, beleza. Porém, para eu voltar, para eu me tornar novamente, né, eu fui excluído do grupo de segurado especial. Por quê? Porque eu perdi a minha qualidade segurado. Eu deixei de ser segurado especial. Porventura, eu assinei a minha carteira por um período superior a 120 dias dentro do ano civil. Ora, para eu restabelecer a minha condição de segurado especial, eu fui excluído. Já que eu assinei, passou de 120 dias dentro do ano civil, fui excluído. Para eu retornar a essa qualidade de segurado especial, o que tem que acontecer? Eu tenho que demonstrar provas de que eu voltei para o meio rural a exercer essa atividade. Então, portanto, tem que se ter atenção também à qualidade de segurado especial, tá? A manutenção da qualidade de segurado especial. E, por fim, nós temos aqui o quê? Aquele que deixar de satisfazer as condições que estão lá no inciso 9º, no inciso 1º do parágrafo 9º deste artigo. Qual artigo, gente? Do artigo 12, que vai dizer o seguinte: não descaracteriza o parágrafo 9º, não descaracteriza a condição de segurado especial, a outorga por meio de contrato escrito. E veja que nesse caso aqui, ó, o outorgante e o outorgado continuem a exercer a atividade de forma respectiva, certo? A exercer a atividade de forma respectiva em regime individual ou em regime de economia familiar. Digamos que eu simplesmente, na condição de segurado especial, cedi todo o meu terreno para eu, Paulo, cedi para Marcos todo o meu terreno e Marcos continuou trabalhando sozinho. Eu deixei de trabalhar. Eu vou perder, eu vou ser excluído sim da categoria de segurado especial. Por quê? Porque eu deixei de exercer aquela atividade. É isso que está dizendo. Então eu posso, né? Ou eu vou ser excluído do grupo do segurado especial, desde que eu não cumpra o inciso 7º, os requisitos do inciso 7º, os requisitos do inciso 15 da Lei 8.213, no que diz respeito à manutenção da qualidade segurado, e o inciso 1º do parágrafo 9º também do artigo 12. Beleza? Tranquilidade, sigamos adiante. O segurado especial fica excluído dessa categoria, inciso 1º, a contar do primeiro dia do mês em que, a linha C, torna-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Passei no concurso público, você estudou muito bem, garoto. Eu sou segurado especial na condição de pai, meu filho na condição de filho também era, mas ele estudou mais do que eu, passou no concurso público. Pronto, ele deixou de ser, ele foi excluído, ele não é mais um segurado especial. A linha D, venha participar de sociedade empresária e de sociedade simples como empresário individual ou como titular de empresa, né, individual de responsabilidade limitada, em desacordo com as limitações impostas pelo parágrafo
14 deste artigo. Ou seja, de um modo geral, a regra é que se eu faço parte de uma sociedade empresária e essa sociedade empresária de forma diferente ou desvirtua-se daquilo que está previsto no parágrafo 14, então, portanto, eu vou ficar excluído da condição de segurado especial. E o que é que diz, professor? O parágrafo 14 do artigo 12. Olha ele na tela. Ó. O parágrafo 14 estabelece que a participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada ou de objeto no âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, não exclui de tal categoria previdenciária desde que, ou seja, você só não vai ser excluído desde que mantido o exercício da atividade rural, eu tenho que continuar exercendo a atividade rural na forma do inciso 7 do caput, ou seja, 7 do artigo 12, do parágrafo 1º, né? A pessoa jurídica que compõe-se apenas de quem, gente? De segurados de igual natureza. Então, se essa empresa é composta somente de segurados especiais, isso não vai me excluir, não vai excluir ninguém desse grupo, dessa empresa, da condição de segurado especial. E cedice, além de ser composta por segurados especiais, então somente, né, desde que cedice, ou seja, que tenha sede no mesmo município ou em municípios limítrofes àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Tranquilidade até aqui, 100%. E aí, é claro, a gente chega ao final da nossa aula. Fico feliz por você chegar até aqui. Hoje nós abordamos tudo sobre segurado especial. Beijo grande no seu coração. Vejo você no próximo vídeo. Fui!